Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, né, na nossa parte prática profissional, que é a leitura do hemograma. Eu vejo muita coisa que é falada sobre hemograma que a gente deveria desconsiderar. Então, eu queria hoje passar justamente essa visão mais nutricional metabólica, para que a gente possa olhar para o hemograma e não fazer besteira como a gente faz. Essa é a nossa ideia da aula de hoje. O hemograma, a gente vai continuar essa aula, né, na quarta-feira, né, daqui 2 dias. Então, hoje eu vou falar da série vermelha, que é uma das partes que para a gente tem muitos detalhes, então a gente vai pegar o que é mais importante aqui. Tá? Então, agora são 8h02, né? Vamos começar oficialmente aqui a nossa aula. E eu deixo vocês à vontade aqui, tá? Para as perguntas, se vocês quiserem se apresentar, né? Essa é uma aula para profissionais de saúde, então é uma aula mais técnica. A gente não vai falar de coisas básicas, né? Então eu quero levar você que é estudante ou que é profissional para um outro entendimento, mais tranquilo, para a gente poder juntar as partes importantes que a gente precisa para o entendimento do hemograma, tá? Se eu passar muita coisa assim jogada, fica difícil a gente aproveitar. Então a nossa ideia é justamente ir passo a passo aqui. Então essa é uma aula de interpretação avançada de exames laboratoriais, é uma aula que eu dou no nosso curso, na nossa formação em interpretação de exames laboratoriais. E esse tema ele pode ser muito extenso, então o que a gente vai trabalhar aqui são pontos que eu acho que são importantes para que você já leve para o seu consultório a partir de amanhã, tá? Para a gente poder fazer uma diferença na leitura dos exames e a gente desmistificar muitas coisas. Essa aula ela vai ser disponibilizada depois para quem tiver daqui 2 dias na continuação dela, na forma de uma apostila. Então é só vocês permanecerem aí para dar continuidade depois que a gente mostra como é que a gente vai fornecer essa apostila para vocês. Então, aqui é o seguinte. Eu trouxe um hemograma aqui, que é o que a gente recebe no consultório. E o hemograma é muito interessante que a gente olhe não pensando em ferro e B12 e folato. Esse é o erro mais comum que a gente vê. E eu já vi aulas de hemograma que a pessoa, na realidade, desvia o hemograma para falar de ferro, de B12 e de folato. Dão aulas inteiras desses nutrientes. Mas esses nutrientes são coisas separadas do hemograma. Se a gente associar sempre esses nutrientes com a leitura do hemograma, a gente sempre vai fazer besteira. E eu vou mostrar para você por que a gente faria besteira dessa forma. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é que quando eu peço um hemograma, ele vai me mostrar 3 segmentos, que a gente vê aqui separado, olha só. Hemograma sangue total. Essa parte superior é a parte das células vermelhas. Essa parte aqui, que está como série branca, é onde tem as células do sistema imunológico. E aqui embaixo é onde a gente vai ter as plaquetas. Então a gente vai pensar que na nossa medula óssea, nós temos uma célula-mãe, que a gente chama de stem cell. E essa célula, célula pluripotencial, né, é uma célula que consegue, a partir dela, formar várias linhagens diferentes de células. Então é a partir dela que eu posso formar células vermelhas, que eu vou formar células brancas, eu vou subdividir as células brancas em outras linhagens de formação, mas tudo sai da mesma célula. Isso é muito importante que a gente lembre disso na leitura do exame. Porque uma coisa é olhar o que acontece no sangue, outra coisa é pensar o que acontece com perdas de sangue ou com desvios dessas células, e outra coisa é pensar na medula óssea, o que acontece no sistema de formação dessas células. Porque muitas vezes a gente tem problemas ou tem alterações no hemograma que são simplesmente decorrente de nada periférico, e sim da medula óssea que está com alguma questão ali atrapalhando essa formação. Pode ser doença, pode ser medicamento, pode ser deficiência nutricional. Então, esse olhar é sempre importante de pensar, tá? Então, o hemograma vai mostrar aqueles 3 segmentos que são derivados da mesma célula que é a nossa célula-mãe. E aqui, quando a gente olha a série vermelha, que é o que a gente vai conversar no dia de hoje, a gente vai lembrar que a gente tem os eritrócitos ou as hemácias, que são avaliadas por um método, que é o método de impedância, que essas células vão passando por uma fenda com uma luz. E conforme elas passam, vai fazendo sombra, né? Porque a luz está passando ali, tá cruzando, ela passa, faz uma sombra, volta a luz. Então ele vai conseguindo contar, fazendo uma contagem da quantidade de células vermelhas que a gente tem. Só que dentro dessas células vermelhas, a gente vai ter a hemoglobina, que é o elemento que mais importa para a gente. Então,
quando você pega essas células vermelhas e você arrebenta as células vermelhas, você lisa, você quebra, a hemoglobina pode ser quantificada. Então é assim que vai ser avaliado a hemoglobina. E olha só, a globina é uma proteína que carrega o M. Então, quando a gente avalia a estrutura, né, a estrutura dessa hemoglobina, a gente vai ter as cadeias alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e no meio, esse é um dado muito importante que a gente precisa saber, tá? Isso aqui muda a nossa interpretação de exames laboratoriais. Quando a gente entende esse processo aqui que está no meio dessas cadeias proteicas, é que a gente vai começar a entender direito a hemoglobina. A gente tem uma bolsa central aqui, que é onde eu vou carregar o oxigênio. E nós temos uma enzima, que a gente vai chamar de 2,3-DPG, né? Nós temos um elemento aqui, está na própria via metabólica, a gente pode ver o 2,3-DPG, que ele vai ser responsável por segurar o oxigênio ali dentro ou liberar o oxigênio. Tá? E daqui a pouco você vai entender por que eu estou colocando isso, porque a gente vai precisar desse raciocínio o tempo inteiro na leitura do hemograma. Tá? Como que está a minha facilidade ou dificuldade de liberar esse oxigênio. Então, a gente vai falar da hemoglobina, inicialmente, tá? Que é onde eu quero que você saia com isso aqui bem organizado, bem sabido, para poder usar logo, né? Então, veja só. A hemoglobina é o exame que eu uso para dizer se alguém tem anemia ou não. Eu só preciso dessa linha, mais nenhuma outra, tá? Então, essa é a primeira mensagem. Deixa eu tirar aqui, senão vão ficar lendo aqui, vocês vão se confundir. Quando eu falo em avaliação para ver se alguém tem anemia ou não, eu olho só para a hemoglobina. Não precisa ver a ferritina, não precisa ver saturação de transferrina, não precisa ver B12, folato, nada. Se a hemoglobina estiver abaixo do valor mínimo de referência, é anemia. Se não estiver abaixo do valor mínimo, não é anemia. É simples desse jeito, tá? Então, não vamos complicar mais a leitura do hemograma para dizer se alguém tem anemia ou não. Não é o hematócrito, tá? É a hemoglobina, que inclusive é o dado que a Organização Mundial de Saúde coloca, né, como o elemento para fazer a classificação da presença ou da ausência da anemia, tá? E a função clássica que a gente vai avaliar na hemoglobina, ela tem mais funções, claro, mas a principal para a gente é o transporte de oxigênio. Então, isso vai ser muito importante, que a gente vai ver daqui a pouquinho esse desenho. Então, veja só, quando eu penso em anemia, e esse é um ponto que eu quero frisar muito com você aqui. Quando eu vejo uma hemoglobina baixa, eu não posso pensar no ferro. Ele faz parte do raciocínio para entender por que ela está baixa, mas se eu associar anemia e ferro, eu vou fazer muita coisa errada. Eu tenho visto vários pacientes que chegam com Covid, por exemplo, na infecção aguda, com uma hemoglobina baixa, e o pessoal quer fazer suplementação de ferro, porque a hemoglobina está baixa. A gente vai entender daqui a pouco que isso é um erro muito grave se a gente for colocar ferro nessa situação, né? Então, para a gente, eu vou lembrar que a hemoglobina transporta oxigênio, e a hemoglobina é o nosso marcador de anemia. Então, existe uma classificação para a anemia que a gente conhece, né? Então, veja só. Ela pode ser por perda sanguínea. Eu posso ter uma anemia aguda, geralmente é uma hemorragia, e uma perda mais crônica, que é onde eu vou ter algum local, muitas vezes o trato gastrointestinal ou a própria perda menstrual, que vai jogando ferro para fora o tempo inteiro, vai jogando sangue para fora o tempo inteiro, sai ferro, sai B12, sai folato, sai zinco, mas o ferro é o elemento que mais você perde. Tá? É muito diferente você associar uma perda de sangue a uma deficiência de zinco do que uma deficiência de ferro. Porque o sangue ele é muito concentrado em ferro e muito pouco concentrado em zinco. Então, uma perda de sangue não leva ao mesmo grau de perda de ferro e de zinco, por exemplo. Tá? Então, por isso que para a gente, perda de sangue é um fator muito importante que a gente vai sempre considerar. Então, quer dizer que mulher que menstrua tem uma chance maior de ter uma deficiência de ferro e, consequentemente, uma anemia? Sim, tem. Tá? Mas aqui o importante é o seguinte, quando eu perco sangue, eu vou construir mais sangue para colocar no lugar. Então, a minha ideia sempre aqui é que se eu tenho uma suficiência de nutrientes, uma medula óssea funcionando bem, o que eu perdi de sangue, eu construo e reponho esse sangue. Então, aí eu não tenho uma anemia, porque eu vou mantendo esse balanço. Quando eu vou desbalanceando isso, aí eu não consigo manter uma hemoglobina normal, tá? Eu posso ter uma anemia porque a minha síntese de células vermelhas está ineficaz. E aí pode ser uma deficiência nutricional, como B12, folato, ferro, por ter um requerimento aumentado, como na gestação e na infância, por ter uma insuficiência na medula óssea,
por exemplo, tumor e vários remédios, né, que vão causar isso. Tem muitos medicamentos oncológicos que vão travar a medula óssea. A gente vai ter alterações bem específicas que a gente acaba vendo aqui. Tá? E eu posso ter uma outra situação, que é destruição aumentada de células. Eu vou ter que me esforçar para repor, e essa destruição pode não ter nenhuma relação nutricional. Então, por exemplo, eu posso ter uma anemia hemolítica genética, defeitos de membrana, de enzimas. Eu posso ter aqui de efeitos genéticos, a anemia falciforme, a talassemia. A talassemia é bem comum da gente encontrar, né, nos nossos pacientes. E eu posso ter algo adquirido, né, por uma alteração de reação transfusional, né, uma reação mediada por anticorpos que eu vou destruir nas células. Eu posso ter uma hemólise mecânica, né, eu posso ter uma infecção. A infecção é muito interessante, porque quando você tem um processo infeccioso, as nossas células de defesa, elas vão se munir de energia e de substância química para matar os invasores. Uma dessas substâncias muito produzidas é o H2O2, que depende de ferro para ser produzido. Então, a célula branca, ela pega o cloro, pega o H2O2, que é um radical livre, junta os dois e forma um ácido, chamado ácido hipocloroso. E esse ácido, ela vai espirrando em tudo quanto é bactéria, vírus que encontrar no meio do caminho, né? Então, você tem um elemento bactericida, um elemento microbicida formado pelas células brancas. Acontece que essa substância microbicida, ela destrói também as células vermelhas. Então, eu tenho nesse processo infeccioso uma destruição conjunta também de células vermelhas. Eu destruo a vitamina B12, eu faço uma bagunça com essa condição, né? Então, para a gente, quando a gente tem esse fomento inflamatório para um processo infeccioso, isso causa muito dano no corpo inteiro. E a gente precisa aprender a ler isso no exame também para poder diferenciar. Opa, por que abaixou a hemoglobina? Né? É por falta de nutriente? É por processo infeccioso? O que está acontecendo? Tá? Bom, só para a gente ter uma ideia, eu mencionei para você que a questão do oxigênio é fundamental, né? Que a hemoglobina ela tem essa função de transportar o oxigênio. Imagina se a pessoa vive numa condição de pouco oxigênio, de privação de oxigênio. O que acontece? O corpo entende que falta oxigênio e ele vai tentar aumentar os transportadores. Então, eu vou ter um aumento de hemoglobina. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu voltar aqui para você ver aqui. Ó. Veja aqui o hemograma de um homem aqui. A hemoglobina vai de 13,5 até 17,5. Tá? 13,5 a 17,5. Pessoas que vivem em elevada altitude, como no Tibete, a hemoglobina fica de 15,2 até 23, praticamente. Né? Porque essa rarefação de oxigênio faz com que meu corpo estimule a produção de transportador, que é a hemoglobina. Aí alguém já vai pensar, peraí, mas se eu tiver, por exemplo, uma condição de uma apneia do sono, onde a pessoa está passando períodos do dia, horas da noite, com privação de oxigênio, porque ela restringe a entrada pela apneia, vai ter aumento de hemoglobina? Pode ter aumento, sim. Um fumante, por exemplo, que está ocupando ali, né, o organismo aí com monóxido de carbono, essa pessoa vai ter aumento de hemoglobina? Sim, vai ter aumento de hemoglobina. Tá? Então, eu vou ter alterações decorrentes da privação de oxigênio. Então, eu preciso sempre pensar que a hemoglobina, a primeira associação que eu faço com ela é com oxigênio. Nunca com ferro. É com oxigênio inicialmente, tá? Porque ela transporta o oxigênio. Então, aqui eu montei um esqueminha que eu quero fazer um desenho para vocês aqui. E esse desenho eu vou fazer aqui ao vivo. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu pegar aqui uma forma para a gente organizar aqui. A medula óssea é quem vai produzir para a gente aqui as células vermelhas. Tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Que no processo de produção dessas células vermelhas, eu preciso de um hormônio que o rim produz. Então, esse hormônio, ele é famoso, é a famosa, deixa eu marcar aqui, eritropoetina. Eritropoetina. Então, é clássico para a gente sabe disso, né? Todo mundo que estudou aí a parte metabólica ligada à formação das células vermelhas, sabe que quando eu tenho uma insuficiência renal, eu posso ter uma anemia decorrente dessa insuficiência na produção desse hormônio. Tá? Então, o paciente com insuficiência renal, sabe que em muitos casos, o nefrologista prescreve até injeção de eritropoetina. Então, veja, eu posso ter uma redução das células vermelhas da hemoglobina por conta de ação hormonal. Tá? Esse é um dos pontos.
Eu tenho que lembrar também que a tireoide, ela tem uma ação direta aqui na formação das células vermelhas. Então, o hormônio tireoidiano, ele vai atuar diretamente nessa condição também. Então, eu vou colocar aqui HT de hormônio tireoidiano, tá? Só para a gente lembrar aqui. Então quer dizer que eu preciso pensar sempre na tireoide nos rins quando eu avalio as células vermelhas? Sim. Né? E isso vai ser mais prevalente em termos de alteração de acordo com o público que você atende. Quem trabalha mais com doente renal vai ver isso muito mais frequentemente do que uma pessoa que não trabalha. Mas é uma alteração importante que a gente precisa observar, tá? Outra coisa que é muito importante, que eu vejo hoje um descaso geralmente na avaliação, na nossa avaliação de consultório, que é a presença da inflamação, dificultando a produção das células vermelhas. Então, quando eu tenho um processo inflamatório importante, eu vou fazer com que eu bloqueie a formação das células vermelhas. A gente vai ter nessa situação a produção de interleucina, como a interleucina 6, por exemplo, interleucina 1, que podem bloquear essa formação das células vermelhas. Tá? Então, veja que, vamos somar as informações. Eu falei antes para você do ácido hipocloroso, que no processo infeccioso a gente pode produzir em maior quantidade e destruir células vermelhas. E, ao mesmo tempo, nesse processo inflamatório, eu reduzo a minha produção de células vermelhas. Então, veja só, eu produzo menos e destruo mais. Então, eu começo a ter uma redução de hemoglobina. Então, isso é bem importante para a gente ver essa dinâmica, tá? E tem uma coisa muito importante também que acontece. Veja só, quando você tem um processo inflamatório, você vai ter uma ação no estoque de ferro. Você prende o ferro na ferritina. Então, quando você tem inflamação, você não consegue disponibilizar o ferro para a formação das células vermelhas. Então, olha que bagunça que vai acontecendo aqui no processo inflamatório. Por isso que a gente coloca aqui nutrição e inflamação andam juntas. Não tem como a gente fazer uma avaliação metabólica adequada se eu não juntar esses dois elementos, porque vai bagunçar tudo, né? E eu vou lembrar que nesse processo de formação das células vermelhas vai entrar a vitamina B12, vai entrar o folato e depois vai entrar o ferro. Eu tenho que saber essa ordem? Tenho. É fundamental saber que é nessa ordem, porque a gente tem uma fase que é a fase que a gente chama de proliferação das células vermelhas dentro da medula óssea. Depois eu vou ter uma fase de amadurecimento, que é a fase de maturação. Então, a fase de proliferação entra B12 e folato. A fase de maturação vai entrar o ferro. E por que eu preciso saber disso? Porque em algumas correções que a gente faz, se você errar na dose de B12 e folato, e você está com pouco ferro, você vai acabar com o ferro. Imagina você chegando lá e dando uma injeção de B12, uma dose bem alta de folato, para uma pessoa que está com anemia, mas também tem falta de ferro. Vai chegar essa B12 aqui, vai estimular o processo aqui de multiplicação celular, e para maturar eu preciso de ferro e eu estou sem. Eu vou raspar o resto do tacho do ferro que eu tinha aqui para incorporar aqui nas células vermelhas. Tá? Então, isso é um processo importante para lembrar da terapêutica. Quando você prescreve um suplemento, é muito importante ter essa visão em conjunto. O que acontece com o nível de B12 e folato, o que acontece com o nível de ferro. Lembrando que a avaliação do folato é secundária à avaliação da B12. Quando falta B12, o folato não consegue ficar dentro da célula e ele vai para o sangue, ele aumenta, ele te mostra um valor falsamente aumentado. Então, tem essa ordem de leitura, tá? Mas é importante lembrar que todo mundo associa essa causa aqui, que é a causa da deficiência de ferro, como o principal fator de anemia. E estatisticamente é um fator muito importante. A deficiência de ferro é comum mesmo. Então a gente vai ter muitas pessoas que estão nessa condição de uma anemia, por exemplo, por falta de ferro. Mas eu não posso desconsiderar a inflamação, os outros nutrientes aqui, e o que vai acontecer depois que essa célula foi jogada na circulação. Então veja só, essa célula na circulação, célula vermelha, ela vai lá para os pulmões para pegar oxigênio. E a minha função básica aqui é pegar esse oxigênio dos pulmões e levar esse oxigênio para os tecidos. Então, eu tenho que entregar esse oxigênio
para as células. Então está aqui o oxigênio sendo levado para as células. Essa é uma das partes mais importantes para a gente entender. Veja só, lembra que dentro da célula vermelha, né, onde tem a hemoglobina, no meio da hemoglobina tem o 2,3-DPG, que gruda, segura o oxigênio ali ou libera o oxigênio. Então, tem situações que eu vou liberar muito rapidamente esse oxigênio e tem situações que eu vou segurar esse oxigênio. Então, lembra que quem vai me sinalizar a quantidade de hemoglobina que eu preciso ter é a necessidade de oxigênio dentro da célula, ou que a gente chama grau de hipóxia tecidual, o quanto falta de oxigênio dentro da célula. Então, isso aqui vai me nortear a quantidade de hemoglobina que eu preciso ter transportando esse oxigênio. Quando a célula começa a entender que está faltando oxigênio, eu vou estimular o aumento da hemoglobina. Lembra que a gente falou? Elevada altitude, por exemplo, aumenta a hemoglobina, a apneia do sono, qualquer situação obstrutiva. E nos pulmões, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma DPOC, eu tiver uma dificuldade na troca de gases, uma dificuldade em soltar esse oxigênio aqui para a circulação, eu tenho uma necessidade de aumentar as células vermelhas, porque as células estão em maior dificuldade de recebimento de oxigênio. Então, aumenta a hemoglobina. Tá? E vocês vão ver muito isso, o paciente com DPLC que está com a hemoglobina super alta, porque ele está nessa privação de oxigênio, então ele aumenta os transportadores. E aí eu queria fazer uma colocação muito importante. Eu tenho visto algumas pessoas com uma ideia que existe um nível ótimo de hemoglobina. Da mesma forma que a gente fala, tem um nível ótimo de ferritina, tem um nível ótimo de hemoglobina. Cuidado com isso, porque o nível ótimo de hemoglobina depende da minha capacidade de produção e da minha distribuição principalmente, que é que eu vou explicar já frente a alguns parâmetros, tá? Então, qualquer alteração na chegada do oxigênio, eu vou ter também um estímulo maior para aumentar a quantidade dessas células vermelhas. E aí a gente sabe que essas células vermelhas, elas podem ser, as células vermelhas, elas podem ser perdidas. Então eu posso ter o que a gente chama aqui, classicamente, de sangramento. Então eu vou tendo aqui uma perda, peraí que a habilidade motora aqui não está muito boa. Uma perda de sangue, vou tendo sangramento, e eu posso ter situações onde eu tenho destruição das células vermelhas, ou a famosa hemólise. E quando eu tenho essa destruição, automaticamente eu vou aumentando a produção das bilirrubinas, e aí é um marcador possível de eu usar para avaliar se a gente está com células arrebentando. Tá? Então, tem parâmetros para ver como é que isso está acontecendo. Parte mais importante aqui que eu queria frisar aqui. Olha só. Então, se eu tenho uma suficiência de B12, de folato, de ferritina, não tem inflamação, tem os hormônios sendo produzidos adequadamente, quem vai me ditar o nível final de hemoglobina é a necessidade dos tecidos em termos de recebimento de oxigênio. Então, o grau de hipóxia dos tecidos é o que vai fazer com que eu tenha mais ou menos hemoglobina. Então, tudo que me limitar a chegada de oxigênio, eu vou aumentar a quantidade de hemoglobina, porque o corpo está entendendo que está faltando oxigênio. Então, ele aumenta a hemoglobina para transportar mais, tá? Então, veja só que interessante. Quando a gente tem um aumento da glicemia, isso a gente vê muito em paciente diabético, eu dificulto a liberação do oxigênio, eu prendo o oxigênio na célula vermelha. Essa enzima 2,3-DPG, ela vai ser afetada por essa condição e ela vai segurar o oxigênio aqui. Então, eu não consigo entregar direito para as células entendem que está faltando oxigênio e a gente tem um estímulo medular para produzir mais hemoglobina. A hemoglobina sobe. Então, você vai ver que muitos pacientes que têm uma diabetes mais descompensada, quando você ajusta a glicemia, a hemoglobina abaixa um pouco. Fala, por que abaixou? Porque a célula, a periferia está recebendo um oxigênio melhor. Então, com isso, eu tenho um equilíbrio muito melhor nessa troca corporal. Isso é um marcador de boa resposta ao tratamento de uma pessoa com diabetes. Né? Lembra, tem que estar com todo status. Bom, por outro lado, eu tenho situações onde eu libero o oxigênio muito facilmente para a célula. Eu entrego o oxigênio com facilidade. Uma dessas situações é quando eu tenho uma hiperfosfatemia. Quando eu tenho um fósforo mais alto. Qual a situação que é comum de ter um fósforo mais alto? Na insuficiência renal. Então, veja que alguém com insuficiência renal começa a ter um acúmulo de fósforo, essa pessoa vai lá e está com a hemoglobina baixinha. Aí você fala assim, não, mas espera aí,
Está baixa porque a pessoa não produz a eritropoetina, o rim dela não está funcionando bem. Tá bom. Daí você vai lá e repõe a eritropoetina, faz as injeções de eritropoetina. E a hemoglobina não vai lá para as alturas. Ela fica no limite mínimo da normalidade, muitas vezes. Por quê? Porque, como essa pessoa está com uma quantidade maior de fósforo, ela libera o oxigênio com mais facilidade, as células já estão satisfeitas com aquela quantidade de oxigênio e eu não preciso aumentar a hemoglobina. Então, é um parâmetro periférico que vai determinar a contagem final de hemoglobina. Tá? E a gente tem o pH como um fator também que influencia. Então, imagina uma situação que o pH está ficando mais baixo. Tá? Então, o pH está ficando mais baixo, entende-se que a gente está com uma produção alta de lactato. Então, eu estou com uma via anaeróbia sendo mais direcionada. Nessa situação, eu acabo tendo, para tirar o lactato da célula, ele vai para fora com H+, então eu tenho um processo de acidificação. E nessa acidificação, é como se estivesse faltando a produção de oxigênio, porque o ciclo de Krebs ele está sendo, na realidade, substituído pelo ciclo da via anaeróbia. Então, nessa situação, eu faço com que a soltura do oxigênio para o tecido fique maior. Então, eu acabo tendo um recebimento, né, uma tentativa de entregar mais oxigênio para essa célula poder formar mais ATP, né, e sair da via de anaerobiose. Então, veja que eu tenho toda essa dinâmica envolvida na contagem final de hemoglobina. Não é só ferro, B12 e folato. Tá? Eu tenho que olhar para a hemoglobina considerando todos esses fatores. E não é muito tópico da nossa aula, mas eu quero já colocar para vocês isso aqui, que é interessante. Eu tenho um intercâmbio de ferro oriundo do músculo para a ferritina. Então, tem situações que eu vou fazer esse intercâmbio aqui. Quando eu perco massa muscular, eu libero o ferro para o sangue e aumento a ferritina. Quando eu ganho massa muscular, eu jogo o ferro da ferritina para o músculo e eu abaixo a ferritina. Tá? Então, essas interações são muito importantes para a gente ter essa dinâmica. Então, só para fechar, porque esse aqui é o slide mais importante dessa aula. Tá? O resto você acha em qualquer livro. Esse aqui é o esquema que eu estou montando aqui. Estou desenhando ele pela primeira vez aqui, que está na minha cabeça. Geralmente eu explico para os meus alunos, né, na lousa, assim, mas montar em slide aqui é a primeira vez que eu estou fazendo para várias pessoas, assim, em aula aberta. Tá? Então, resumindo aqui. A medula óssea tem a célula mãe, que é a stem cell, que vai dar origem às células vermelhas. Dentro da célula vermelha vai ter hemoglobina, cuja função principal para a gente aqui da parte metabólica é transportar o oxigênio. Para a medula óssea poder começar a formar essas células, eu preciso do estímulo do hormônio tireoidiano e eu preciso do estímulo da eritropoetina. Então tem que ter esses dois estímulos acontecendo. E eu vou lembrar que quando eu tenho inflamação, a inflamação bloqueia a formação das células vermelhas. Tá? Aliás, a inflamação também bloqueia o ferro dentro da ferritina. E a inflamação, olha que danada que ela é. Ela vai inibir a resposta da medula óssea à eritropoetina. Ou seja, a eritropoetina chega e a medula óssea não responde à eritropoetina porque a inflamação anulou tudo isso. Então a inflamação bagunça muito. Quer dizer, eu tenho uma menor responsividade à medula óssea, eu bloqueio a formação das células vermelhas e eu ainda seguro o ferro para não ter ferro para montar a célula vermelha. Bagunça de forma geral mesmo. Tá? E daí, começou esse estímulo, vai entrar a B12 e o folato primeiro, na fase de multiplicação celular. Eu vou terminar de amadurecer a célula fazendo a maturação através do uso do ferro, que é a ferritina. Tá? E a partir daqui, eu tenho a hemoglobina, com a sua capacidade de pegar o oxigênio dos pulmões e levar para a periferia. Então, a função primordial para a gente aqui é levar esse oxigênio para as células. E são as células que vão dizer para a gente se elas estão satisfeitas ou não com a quantidade de oxigênio. Quando a célula está insatisfeita com a quantidade de oxigênio, eu vou ter uma quantidade aumentada de hemoglobina, porque eu vou estimular ter mais transportadores, já que está faltando oxigênio. Quando eu tenho uma suficiência, tá? Tem bastante oxigênio chegando, eu vou falar para o organismo que não precisa sintetizar tanta hemoglobina e vai baixar aqui a quantidade de hemoglobina, porque tem suficiente. Tá? Então, eu vou fazer uma regulagem direta pelo grau de hipóxia. E essa libertação do oxigênio, essa dissociação do oxigênio da hemoglobina para os tecidos, tem muita ação da quantidade de fósforo que eu tenho, do pH sanguíneo e da glicemia. Tá? E eu tenho que tomar um cuidado grande, né, em avaliar a hemoglobina, porque muitas vezes eu posso ter perdas importantes, onde eu estou
pegando todo esse trabalho que eu tive, toda essa construção dessa célula e estou com a torneira aberta, perdendo sangue e levando tudo isso para fora. Então eu tenho que otimizar o meu trabalho de reconstrução disso, e para isso eu tenho que ter nutrientes, e eu tenho que ter uma medula óssea saudável e boa. Tá? E eu tenho alterações onde eu posso ter moles, destruição de células, que vai aumentar a bilirrubina, mas eu também vou perder, a hemoglobina vai abaixar aqui. Tá? Então esses são os principais elementos aqui que eu preciso ter para organizar para vocês. Tá? Estou vendo que o pessoal está perguntando aqui, deixa eu já aproveitar, fazer um respiro para vocês, para explicar, né, para ver as perguntas, e aí eu continuo aqui. Então, vamos ver aqui, ó. A Bruna está falando assim, se você tem hemoglobina baixa desde pequena, né, seu irmão também, isso pode ser hereditário ou anemia também. Então, pode ser os dois, tá? Pode ser hereditário ou pode ser uma anemia. Então, a gente vai ter alguns diferenciais que eu vou explicar já para vocês aqui, para ver essas diferenciações que a gente tem dos tipos de anemia, quando eu penso nessa parte da parte nutricional ou hereditária, tá? Vamos chegar já nisso, não. A Daniela está perguntando aqui, no caso do aumento da hemoglobina por redução de oxigênio, a saturação da transferência estaria normal, pensando no diferencial da hemocromatose? Não vamos bagunçar isso aqui, Daniela, porque é o seguinte, ó, são assuntos diferentes. O que acontece, o que eu posso colocar nessa situação, é que a hemoglobina vai estar dependente da quantidade de oxigênio que eu preciso na periferia, e não de ter muito ferro. Eu posso estar com... Porque olha só que interessante, a pessoa está com uma hemoglobina baixa, uma anemia, portanto, por uma deficiência de ferro. Daí você começa a repor o ferro. Então, quando você faz isso, você está dando essa matéria que estava faltando, que estava limitando a formação das células vermelhas, né? E aí, a gente vai, nessa situação, permitindo um aumento da hemoglobina. Então, a hemoglobina vai subindo. Daí você fala assim, a hemoglobina já regularizou, vou parar o ferro. Não. Se você continuar dando ferro, ela não vai subir mais, porque o corpo já entendeu que a quantidade que eu preciso de transporte de oxigênio já está boa. Então, ela não vai aumentar a hemoglobina. Então, por mais que eu aumente a ferritina, eu possa sobrecarregar um pouco mais de ferro, isso não é o fator que vai fazer com que a hemoglobina continue subindo. Quem vai segurar essa subida é a percepção de falta de oxigênio ou não. Então, na hora que você já tem uma oxigenação adequada tecidual, você vai equilibrar essa formação de hemoglobina, tá? Então, só para a gente não associar mesmo o ferro com o hemograma sempre, porque senão a gente vai se confundir. Tá? Deixa eu ver aqui mais as perguntas aqui. Essa live aqui deve ficar salva para vocês que estão assistindo, né? Se dá para ter hiperfosfatemia com creatinina e ureia normais? Dá. A gente já viu que algumas alterações ósseas podem fazer isso. Se eu estiver perdendo osso, por exemplo, eu posso ter mais fósforo saindo para a circulação. Então, é possível a gente ter um aumento do fósforo com ureia e creatinina normal. Tá? Não é o mais comum, mas pode acontecer. Tá? O slide vai ficar disponível sim. E eu mencionei no começo, eu vou frisar isso no final novamente para quem não estava no começo, que a gente vai oferecer uma apostila para vocês desse material na aula que vem, que vai ser quarta-feira, tá? Daqui 2 dias. O Ronaldo perguntando como é que é a retirada de ferro do músculo. Então, Ronaldo, isso aqui é interessante, porque na realidade, o que vai acontecer isso aqui é no rompimento muscular. Então, quando eu faço um catabolismo, eu vou destruir o músculo e o conteúdo dele vai para o sangue. Isso acontece muito na anorexia nervosa, em casos de inanição. Então, eu vou destruindo o músculo, o ferro vai indo para o sangue, e como ele não pode ficar livre, eu guardo na ferritina, tá? Então, eu só não vou entrar muito aprofundadamente nisso, porque é aula de hemograma e não de ferro, senão a gente vai se desviar aqui. Tá? A Juliana perguntando, né, se essa inflamação pode ser de qualquer tipo, em qualquer parte do corpo. Pode, a gente vai ter geralmente essa inflamação muito mediada pela proteína C reativa. Então, o aumento expressivo dela, geralmente, não é uma inflamaçãozinha subclínica, ela tá geralmente uma inflamação de uma potência um pouco maior, que a gente vai ter essa alteração. Quando a hemoglobina está baixa, a bilirrubina direta e indireta está acima dos parâmetros, aí a gente tem que ver o que está acontecendo, porque eu posso ter só a direta aumentada ou só a direta, então aí vai sair um pouco do hemograma, tá? A gente vai ter que ver os outros parâmetros associados. Mutação de enzima THFR, dose de folato, se acontece redução da ferritina. Não. Uma coisa importante, Carol, a gente vai precisar sempre olhar dos nutrientes separadamente. Eu nunca posso pegar o hemograma e falar assim, esse hemograma me mostra falta de ferro, ou falta de B12, ou falta de folato. Quando eu fizer isso,
vai dar muita coisa errada. Então, eu tenho que sempre somar o hemograma, a leitura dos exames específicos para ver o ferro, para ver a B12 e para ver o folato. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque que é importante. Por que a ferritina aumenta na inflamação, Manuela? Porque é o seguinte, a ferritina é uma proteína de fase aguda, tá? Então, toda vez que eu tenho um processo inflamatório, a teoria vigente na literatura é que as bactérias usam ferro para processo de proliferação delas próprias. Então, é como se o corpo tivesse esconder o ferro dessas bactérias. Tá? Então, essa é a ideia mais clássica que foi feita para essa remoção do ferro da circulação e ser guardado na ferritina. Mas existe uma outra alteração, que é uma teoria minha, tá? Que é o seguinte: nesse processo de esconder o ferro das bactérias, você coloca ferro dentro dos macrófagos também, das células brancas, e você aumenta a capacidade de produzir H2O2, que é o radical livre. Então você aumenta o poder microbicida dessas células brancas, tá? Então essa é uma possível explicação também para esse desvio de ferro. Mas o ferro tem um fator de oxidação, né? Então a gente também, em processo de inflamação, a gente procura esconder esse ferro, tirar do sangue e deixar ele dentro do antioxidante, que é a ferritina. A ferritina é um antioxidante, tá? É um antioxidante proteico não enzimático. Ela guarda o ferro dentro dela, o ferro oxida. A ferritina te protege dessa oxidação. Tá? Bom, vamos continuar aqui, que eu não quero mais ressalva, né? Tá bom, senão a gente vai exaurir. Tem alguns parâmetros do hemograma que eu queria mostrar para vocês. Isso a gente vai encontrar em qualquer livro, mas eu gostaria de fazer alguns comentários e ver alguns erros comuns que, se a gente for pegar os livros, a gente vai se bagunçar. Então, vamos lá. O hematócrito. É muito comum em hospital, tipo assim, a pessoa está com anemia, né? Eu estou vendo HB e HT, hemoglobina e hematócrito. Não. O hematócrito não é o parâmetro nosso para ver anemia. É a hemoglobina, que a hemoglobina é por decilitro. O hematócrito e tem dois métodos de avaliação do hematócrito. Então, um dos métodos, que é o método antigo, era pegar o tubo de ensaio com sangue, centrifugar, e daí a parte sólida do sangue decanta, e em cima fica a parte líquida. Então, o hematócrito é a parte sólida que está embaixo. Tá? Então, era uma forma indireta que eu podia usar para ver hidratação. O problema mais atual é que tem muitos um cálculo matemático. A hemoglobina, vão ver o número de hemácias, multiplicar pelo tamanho delas, que é o volume celular médio, e dividir por 10. Então, com isso, eu acabo tendo um cálculo estimado. E aí eu tenho que o método antigo, o pessoal centrifugava, e eu conseguia ter uma ideia de hidratação. Muitos métodos atuais que a gente tem, a gente vai encontrar a avaliação do hematócrito sendo feita por um cálculo. Então, você pega o número de hemácias, multiplica pelo tamanho delas, que é o VCM, e divide por 10. Então, aí, a gente tem uma dificuldade de avaliar o hematócrito como um parâmetro de hidratação, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, para a gente, a hemoglobina é o principal ainda, transporte de oxigênio. E aí vai ter esse dado aqui que é muito importante, que é o tamanho da célula vermelha. E o tamanho da célula vermelha vai causar uma confusão na vida das pessoas, tá? Pelo seguinte, VCM é volume celular médio, ou alguns lugares como o Rio de Janeiro, de volume globular médio. Aqui a gente estava falando que a gente tem o método de avaliação do hematócrito, que é um método que antigamente se avaliava a quantidade hídrica, porque você centrifugava o sangue, a parte sólida é para baixo, que é o hematócrito, e a parte de cima, que era o plasma, né, que é o plasma, representava a parte hídrica. Então, hoje em dia, muitos são feitos a partir de outra equação, que é avaliar o número de hemácias, o tamanho da célula e dividir por 10. Então, com isso, a gente tem aí um dado mais matemático que dificulta a nossa interpretação de hidratação através do hemograma, tá? Agora, o que é muito importante conhecer é esse valor chamado VCM ou VGM, depende da cidade que você está, né, do estado, pode mudar. Então, é o volume celular médio ou volume globular médio. A mesma coisa, sinônimo. Ele vai indicar o tamanho da célula vermelha. Então, na indicação desse tamanho, é através daí que a gente classifica uma anemia, por exemplo, como microcítica, normocítica ou macrocítica. Então, por exemplo, quando eu tenho uma anemia, então hemoglobina baixa, e eu tenho a célula, o VCM pequenininho, tá, abaixo do mínimo, isso é sugestivo de uma falta de ferro. Mas pode ser também uma talassemia, por exemplo. Tá? Então, é um indicativo para direcionar a minha pesquisa. E eu vou enfatizar muito isso aqui com vocês pelo seguinte.
Vamos supor que o VCM normal geralmente vai de 80 a 100, ou de 82 até 98. A média é 90. A gente sabe que quando falta ferro, a célula vai ficando menorzinha, pequenininha. Quando falta B12 e folato, a célula vai ficando grande. Tá? Então, o que acontece? A gente tem na anemia, hemoglobina baixa, com célula pequena, uma anemia microcítica. Numa hemoglobina baixa, ou seja, anemia, e a célula com tamanho normal, uma anemia normocítica. Hemoglobina baixa, com célula grande, anemia macrocítica. Então, eu tendo a pensar em coisas diferentes de acordo com o tamanho da célula. Mas eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque ficou muito difundida uma ideia de que se o VCM estiver abaixo de 90, eu vou pensar em falta de ferro sempre. Se estiver acima de 100, acima de 90, eu vou pensar em B12 e folato. Isso não é sempre verdade. Eu posso ter uma deficiência de ferro com VCM um pouco mais para o alto, ou vice-versa, porque isso depende de outros fatores também. Então, um dos fatores que eu coloco aqui é a questão da osmolaridade da hidratação mudando o VCM. Um exemplo clássico é na gestação. A gente tem a hemodiluição gravídica, aquele sangue mais aguado, a célula vermelha está nesse meio mais aquoso, mais aguado, e eu tenho um entumecimento dessa célula. Eu posso aumentar até 4 pontos na gestação o tamanho da célula vermelha. Tá? Esse é um dos pontos. O outro ponto é, e se eu tiver uma deficiência mista? Tiver tanto falta de ferro quanto de B12 e de folato, para onde que vai a célula vermelha? Ela pode ficar no meio do caminho. Então tem que tomar muito cuidado, né, para a gente olhar esse marcador aqui. Vamos seguir aqui. Vou dar alguns exemplos já já. O HCM é um marcador da cor da célula. Tá? Então ele vai mostrar a quantidade de hemoglobina por hemácia. Então a formulazinha dele está aqui. Então HCM, hemoglobina dividido pelas hemácias vezes 10. Então a gente tem a redução do HCM que mostra uma hipocromia, uma célula descolorida, uma célula desbotada. É assim que a gente pensa. Então eu vou pensar muito nessa situação na falta de ferro, na talassemia, né, o traço talassêmico. E quando eu vou ter um aumento do VCM, eu vou ter uma hipercromia, que vai ser mais comum em algumas outras situações que nem sempre tem relação nutricional. Tá? E o CHCM é um dado que eu sugiro vocês não perderem muito tempo na avaliação nutricional e metabólica, tá? Porque ele vai indicar uma relação da hemoglobina com o hematócrito, então, a concentração de hemoglobina por um determinado volume de hemácias. Então tá aqui a formulazinha que eu nem vou me prender aqui porque não vai ser de utilidade para vocês, tá? Esse é um outro dado fundamental para a gente fechar aqui os marcadores. Eu vou fazer alguns comentários aqui em cima disso. O RDW, ele é um marcador muito importante para a gente, que infelizmente não são todos os laboratórios que mostram esse dado, mas ele é muito interessante para a gente. Ele é um marcador do quanto as células vermelhas são iguais ou diferentes de tamanho. Então, ele é um que a gente chama tecnicamente de desvio padrão do tamanho médio das células. Eu vou até tirar um pouco esse slide só para você me ver, para ficar mais fácil de você entender a explicação. Vamos pensar o seguinte, você fez o exame, veio o hemograma, e o tamanho da célula, o VCM médio, né, o tamanho médio é 90. Eu tenho duas possibilidades para a média. Uma possibilidade é que todas as células são iguais, todas elas têm 90. Então, dentro desse padrão, não tem desvio. O desvio padrão é baixo. O RDW está lá embaixo. Eu tenho outra possibilidade que é, eu tenho uma célula de 90, é a média, mas metade delas tem 95, metade tem 85. A média é 90, mas dentro desse padrão tem desvio. Então, o desvio padrão é alto, o RDW fica mais alto. Então, o que eu vou pensar aqui quando eu penso no RDW? Que quando ele está no limite inferior, as células são mais iguais de tamanho. Quando eu estou mais para o limite superior, as células são mais diferentes de tamanho. Então, isso é um dado muito interessante que mostra para a gente como a medula óssea vem produzindo as células vermelhas nos últimos 3, 4 ou até mais meses. Então, essas variações são interessantíssimas, porque algumas deficiências nutricionais podem causar um aumento importante no RDW, outras nem tanto. Depende da cronicidade do que está acontecendo. Tá? Então, esse parâmetro ele vai ser muito útil em algumas leituras que a gente vai fazer do hemograma associado a condições nutricionais também. Tá? Então, vamos guardar só essa ideia desse marcador aqui para a gente, como um marcador importantíssimo para a gente usar e aproveitar nos nossos exames. E aí,
tem um rastreamento clássico, que é o que eu queria mostrar para vocês, que é como a literatura coloca. Mas eu até deixei em destaque aqui, ó, cuidado com esse rastreamento. Ele não dá condições de interpretar deficiências em estágio inicial ou deficiências mistas. Então, como é que esse é o clássico da nossa avaliação, que a gente aprende na faculdade, né? A pessoa veio com uma anemia, ou seja, uma hemoglobina baixa. Eu vou olhar os índices hematimétricos, os demais marcadores do hemograma. Então, eu vou olhar para o tamanho da célula. Eu posso encontrar um tamanho de célula dentro da normalidade, um tamanho da célula pequeno, VCM baixo, ou ele alto. Então, quando eu tenho uma hemoglobina e a célula está com tamanho normal, geralmente você pensa que tem células arrebentando, ou você tem uma redução na produção, processo infeccioso. Então, eu tenho uma célula que simplesmente ela foi perdida ou não fabricada. Então, essa é a ideia clássica, está dentro do normal, e isso é o mais provável de estar acontecendo. Tá? Tá aqui o quadrado para lembrar que isso aqui pode dar muito errado. O outro é ter uma célula com tamanho pequeno, um VCM baixo. Então, quando a célula tá baixa, eu tenho que ter alguns outros recursos para poder identificar o que acontece. Então, eu vou avaliar o estoque de ferro. Então, se eu tenho pouco ferro, ferritina está baixa, eu vou ter uma anemia, que é ferropriva, por falta de ferro. Se eu tenho uma ferritina que está normal, eu tenho provavelmente uma talassemia. E se eu tenho uma ferritina alta, eu posso ter um outro tipo de anemia, que é sideroblástica. Então, eu tenho marcadores que me sugerem algumas condições. E eu estou apresentando para vocês porque vocês vão encontrar isso nos livros. Mas eu morro de medo dessa associação tão cartesiana e tão matemática. Eu quero dar um exemplo para você. Olha só. Tem uma paciente que chegou para mim com uma hemoglobina baixa, portanto, anemia. Ela tinha um VCM baixo. Então, o pessoal só olhou para isso e disse que ela tinha, por ela ter uma ferritina normal, desculpa, ela tinha um VCM baixo, uma ferritina normal, então deram o diagnóstico de talassemia. Ela tinha anos esse diagnóstico de talassemia. Quando eu fui avaliar, o que ela tinha? Ela tinha uma doença hepática gordurosa não alcoólica, uma esteatose hepática. Nessa situação, o fígado inflamado, ele rompe as células e vai ferro para a circulação. Então, eu guardo ferro na ferritina. Então, ela tinha uma ferritina normal, não é porque ela tinha um quadro de talassemia, não é porque o ferro dela estava bom, é porque ela estava deslocando o ferro do fígado para o sangue. Na hora que a gente regulou isso, a ferritina se mostrou real, a gente repôs o ferro, normalizou tudo, subiu a hemoglobina, normalizou o VCM. Então, ela não tinha talassemia coisa nenhuma. Ela tinha um processo de esteatose hepática que dava uma falsa impressão dela ter um estoque de ferro normal que a gente pôde avaliar. Então, isso é uma regra fundamental de leitura de exames. O exame sozinho, ele dá muita margem de erro, tem que correlacionar com os vários outros elementos que têm correlação aqui para fazer a leitura correta. Tá? E o ferro é muito importante quando eu falo de ferritina ter essa avaliação. Tá? E quando eu tenho uma célula com tamanho alto, um VCM alto, que eu vou pensar em B12 e folato. Quando está normal, a gente pensa em distúrbios lá na medula óssea, no distúrbio mieloproliferativo. Quando a B12 está baixa ou o folato está baixo, eu vou ter anemia, que é por falta desse nutriente, que é uma anemia carencial, né? Que é a anemia megaloblástica. Então, isso é o clássico dos livros, mas veja, tem muita variação aqui. Tem muita coisa que se a gente deixar isso aqui mecanizado, vai dar tudo errado. Porque eu posso ter condições mistas, eu posso ter uma talassemia e uma falta de ferro também. Você imagina alguém que tem sangramento abundante e tem um quadro talassêmico. A pessoa pode ter os dois coexistindo na mesma pessoa. Eu posso coexistir uma falta de ferro com uma falta de B12 e folato. Então, essas alterações, elas têm que ser vistas todas em conjunto, vendo essas correlações. Por isso que eu mostrei para vocês aquele slide, que eu fui montando para vocês os pontos da formação da célula vermelha e como é que a gente precisa manusear isso, para poder ter todo aquele raciocínio sendo feito em tempo real, tá? Então é bem importante isso. Resumindo aqui, tá? Esse aqui é o que é mais importante para a gente lembrar na hora de fazer a interpretação. Os eritrócitos são células vermelhas, mas o que interessa muito para mim é saber como eu consigo transportar o oxigênio. E quem me conta isso é a hemoglobina. Então, a hemoglobina, eu vou pedir para vocês memorizarem que ela representa o transporte de oxigênio. É ela que vai diagnosticar se a pessoa tem anemia ou não. Então, se a hemoglobina está abaixo do mínimo, é anemia. Se está acima do mínimo, não é anemia. É simples desse jeito. E a necessidade de oxigênio do corpo, a hipóxia das células, é quem vai determinar o nível final de hemoglobina quando eu tenho uma suficiência de nutrientes, né? Ou seja, se eu tenho ferro bom, B12,
folato bom, a minha medula óssea está boa, o corpo vai regular o nível de hemoglobina pelo grau de hipóxia. Então, por isso que eu não preciso ter medo. Quando eu estou fazendo uma reposição de ferro, minha hemoglobina estava baixa, ela vai subindo. Você fala, meu Deus, não vai parar nunca, vou ficar com hemoglobina super alta. Não vai. Quando o seu corpo estiver satisfeito com esse transporte de oxigênio, acabou. Você não vai ter mais essa necessidade de aumentar a hemoglobina. Aí você vai só aumentar o estoque, vai só incorporando o ferro na ferritina, sem subir mais a hemoglobina. Tá? Então, esse é um dos parâmetros muito importantes para a gente, porque muitas pessoas têm uma ideia muito errada de que se a hemoglobina está baixa, eu vou ter que repor ferro, se ela estiver normal, está tudo certo. Tá? Não é assim que a gente vai trabalhar dentro desse contexto. Tá? Tem que pensar sempre no grau de hipóxia como um marcador aí importante para a gente fazer essa avaliação. Hematócrito seria um marcador de estado hídrico, mas no momento a gente tem que tomar esse cuidado se o laboratório faz com aquele cálculo matemático, eu perco esse parâmetro de hidratação. O VCM é o tamanho da célula pequena, microcítica, geralmente do ponto de vista nutricional apenas eu penso no ferro, lembrar que a talassemia também faz isso, e célula grande, macro, eu penso em B12 e folato. Tá? O HCM é um marcador de cor, o HCM indiretamente acaba sendo um marcador de cor, nem preste muita atenção nesses dois índices, não fazem muita diferença na avaliação metabólica como um todo. Isso aqui é mais para doença que o pessoal acaba olhando mais e geralmente uma deficiência isolada. Então são parâmetros que eu nem sugiro você prestar muita atenção ali no hemograma. Não vai mudar muito na parte do ponto de vista nutricional. E o RDW, que é o desvio padrão baseado no tamanho médio das células, ou seja, ele mostra quanto as células vermelhas são iguais ou diferentes de tamanho. Essa é a principal forma, né, dele se apresentar para a gente. Isso é bem importante. Você imagina que você tem alguém, por exemplo, esse exemplo é bem claro para a gente, né? Que você tem alguém que está com uma deficiência de ferro e está com um RDW mais para o alto. Então, eu estava falando com vocês, aqui essa parte do RDW, o resumo vocês ouviram, vocês chegaram a receber aqui o vídeo aqui do resumo, que é esse aqui, ó. Você recebeu alguém no consultório com uma hemoglobina baixa, com uma ferritina baixa, ou seja, ela está ali com uma deficiência de ferro, e o RDW veio aqui mais alto. Então, vamos dizer aqui que o RDW dessa pessoa estava em 14. Daí você foi lá, feliz da vida, e começou a suplementar ferro. E essa pessoa faz o exame depois de 2 meses. E o RDW de 14 volta em 17. Você fala, nossa, piorou? O que está acontecendo que piorou? Não piorou, melhorou. Porque olha só, o RDW não mostra se as células são iguais ou diferentes de tamanho. Então, se eu estou com uma situação onde as células são mais diferentes de tamanho, quer dizer que as células novas que chegaram, que estão sendo formadas, são diferentes das células velhas. Então, aumentou a diferença entre elas. Eu estou melhorando, porque as células novas estão cada vez mais homogêneas no tamanho delas. Então, tem células novas com tamanho e células velhas com outro tamanho. Aumentou a diferença entre elas. Então, isso é um momento inicial do tratamento, onde isso aqui sobe, e depois isso aqui vai baixar e vai ficar lá embaixo quando as células estiverem todas iguaizinhas, todas homogêneas. Tá? Então, esse é o nosso processo aqui que a gente vai acabar vendo nessa condição. Então, esses são os nossos parâmetros principais, tá? Então, só lembrando, hemoglobina, transporte de oxigênio, VCM, tamanho de célula, e RDW, é toda essa diferença do tamanho de célula. Então, hemograma, eu tenho que lembrar dessa conjuntura funcionando. E daí a gente precisa realmente, toda vez que olhar para o hemograma, lembrar daquele desenho que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Na hora que caiu a internet, eu reiniciei o computador, então saiu toda a seta, tá? Mas vocês têm isso na gravação aí, a gente providencia para vocês. Então eu tenho que lembrar de toda essa interação acontecendo ao mesmo tempo quando eu olho para a hemoglobina. Eu não fazer a besteira de pegar alguém com hemoglobina baixa para um processo inflamatório infeccioso e querer oferecer ferro para ela, que eu vou piorar esse processo que ela vive. Tá? Então esse é um dado bem importante para a gente. No mais, aqui só para a gente encerrar, porque daqui 2 dias a gente continua, né, na quarta-feira, sobre a parte das células brancas, que tem alguns elementos bem importantes para a nossa prática clínica do ponto de vista nutricional, tá? Eu queria só convidar vocês, a gente está aí na reta final aí das inscrições aí da nossa formação em interpretação avançada de dados laboratoriais. Dá tempo de participar ainda dessa turma de 2023.
tá? Em alguns poucos dias, e como a gente está aí com 90% das vagas já preenchidas, a gente vai aceitar apenas algumas pessoas ainda para compor essa turma, que tem vou mostrar para vocês quem tem interesse onde pode entrar, tá? Então, só para explicar sobre esse curso, né? São 6 módulos de 2 meses. Em cada mês a gente tem toda uma parte teórica e no mês seguinte a gente tem a parte prática, que é a aula ao vivo o dia inteiro no sábado, onde a gente vê os casos clínicos dos alunos e a gente faz toda essa aula ao vivo discutindo os casos clínicos dos alunos, tá? Para interagir com todo esse material que a gente teve no mês anterior. Então, o primeiro módulo é onde a gente trabalha com carboidrato, proteína e gordura, ver como é que faz as correlações, como é que eu leio isso nos exames, para poder direcionar a nossa intervenção clínica. A gente trabalha com todos esses exames aqui, tá? Porque um ponto muito importante para lembrar é que na parte metabólica e nutricional, a gente sempre tem que fazer correlações. Se olhar para um exame isolado, vai dar errado, eu vou ter um diagnóstico errado. Então, eu preciso entender essas interações para poder conectar cada vez mais coisas e ter um diagnóstico mais assertivo, tá? Então, é isso que a gente faz nesse primeiro módulo, a gente aprende a ler como é que está a ingestão de carboidrato, proteína e gordura da pessoa para saber se está faltando, se está adequada, se está em excesso. Então, a gente consegue ver esses marcadores para poder direcionar. No módulo 2 é onde a gente vai trabalhar com obesidade, com a desnutrição, com a inflamação e com o metabolismo do ferro. São condições que se intercorrelacionam. Não dá para trabalhar com obesidade sem entender inflamação, sem entender metabolismo do ferro. Não dá para ver ferro sem ver inflamação e sem ver obesidade, porque bagunça tudo, são todos interconectados. Então, aqui a gente tem todos os exames que a gente trabalha nesse módulo, somado aos anteriores, para a gente fazer essas conexões. No módulo 3, onde a gente vai trabalhar com o metabolismo do cálcio, tá? No metabolismo do cálcio, a gente tem muitas nuances importantes, é um dos nutrientes mais difíceis de trabalhar, então a gente precisa de um treinamento importante. E onde a gente vai trabalhar com a vitamina B12, com folato. O pessoal está perguntando quantas horas, né? O curso como um todo, ele tem mais de 150 horas, tem cerca de 40 horas de discussão de caso clínico dos alunos, para a gente poder aprofundar e aprender realmente, né, essas interações. Não dá para a gente ter um curso de exame, gente, que dura 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você não vai conseguir ter as correlações. É muita informação para você somar em cada exame para ler o que está por trás dele. Veja como a gente conversou hoje, né? A hemoglobina, olha o que está por trás da hemoglobina. Quanta coisa se mexe. Então, quando eu vou ler o exame, eu tenho que ver esses parâmetros em conjunto. Então, eu preciso fazer um treinamento realmente, de pegar na sua mão para a gente ir juntos ali e desvendando cada um desses fatores, tá? E aqui são os exames que a gente aprende a ler aqui nesse terceiro módulo. No quarto módulo, a gente trabalha com a tireoide, a gente vai trabalhar com gestação, com pediatria, né, com infância, selênio, zinco, iodo, então, exames que vão sendo somados aos anteriores. Então, os casos vão ficando cada vez mais completos, né, com relação aos exames, para a gente fazer as inter-relações. A ideia é que você possa bater o olho e falar assim, não, isso aqui é nutricional, isso não, isso aqui é metabólico do ponto de vista da doença, aqui o quadro é para mexer com a psicologia, aqui não, aqui o quadro é mais ligado à atividade física. A gente consegue discernir isso por meio dos exames, né? Então, é aqui que a gente vai fazer essas junções, né? Cada módulo a gente vai somando. O módulo 5, onde a gente vai falar da fisiologia digestiva, fisiologia renal, a gente vai trabalhar com o paciente bariátrico na suplementação, aprender um pouco mais da parte hídrica, né, que a gente vai ver ao longo do curso, mas é o momento que a gente acaba aprofundando alguns aspectos aqui. E a gente vai juntando todos os exames para conversar sobre esses casos todos. Aqui acaba valendo tudo quanto é exame, né, tá? Tudo quanto é condição clínica, a gente traz para a aula para poder discutir. E o módulo 6, por último, a gente vai falar de alguns nutrientes que a gente tem facilidade na correção. Complexo B, tirando o B12, é facinho de responder a suplementação, né? E o folato tem algumas artimanhas aqui na prescrição, mas é onde a gente trabalha com a parte da psicologia e da psiquiatria, que tem uma importância grande aqui também, para entender melhor como direcionar os casos clínicos. A parte emocional aparece nos exames, então a gente precisa treinar para fazer essa leitura, para poder organizar tudo isso, tá? Para quem estiver aqui na quarta-feira, então vamos lembrar que a gente vai fornecer aqui a apostilinha dessa aula, da de hoje e da quarta-feira, para vocês. Para quem estiver assistindo essa aula no computador, se quiser apontar a câmera do celular para o QR Code aqui, você consegue entrar na página, né, que é a página nossa da formação, e para quem quiser o site, ele está aqui, tá? Que você consegue clicar para se matricular,
como a gente está nas últimas vagas, tem um formuláriozinho para ver se você está atendendo ao que a gente está oferecendo de informações, se é o que você vai poder aproveitar e buscar mesmo. Então, a gente vai fazer uma pequena entrevista aqui para finalizar essas vagas. Então, fica aí o contato para vocês se vincular a gente aí. Se uma pessoa com tireoidite Hashimoto, né, influencia o RDW mais alto, sempre não tem relação. Não tem relação, Paulo. O RDW, eu vou ter alguma questão na medula óssea que eu tô com dificuldade de produzir células iguais o tempo inteiro. Então, o RDW aumenta por conta disso. Pode ser, muitas vezes, um desvio por processo infeccioso, pode acontecer isso. E as deficiências nutricionais, principalmente de ferro, elas mexem mais com isso. E é mais intenso o aumento do RDW nas mulheres com ciclos menstruais regulares. Por quê? Uma parte do mês perde mais ferro, outra parte perde menos, outra perde mais, outra perde menos. Então, você tem mais oscilação na oferta de nutrientes para a medula óssea. E com isso eu bagunço mais ainda o RDW. Com a lógica bioquímica de uma ferritina baixa, apesar de hemoglobina, B12 e ferros séricos normais. Então, olha só, não vamos misturar muito as aulas aqui. Esqueça o ferro sérico, tá? Ele só vai servir para bagunçar a sua vida. Ele vai entrar em algumas situações bem pontuais. Então, não peça mais o ferro sérico, ele só vai te bagunçar. Quando isso é bem interessante, eu faço uma correlação da ferritina com a hemoglobina, tá? Quando alguém precisa muito do transporte de oxigênio, ela vai priorizar manter a hemoglobina normal. Imagina um atleta, uma pessoa que está treinando muito, e faz momentos de mais hipóxia pelo treino. Ele precisa de mais hemoglobina levando o oxigênio para cima e para baixo. Então, quando essa pessoa começa a ter uma falta de ferro, ela começa a tirar ferro de tudo quanto é lugar para mandar para a medula óssea para continuar com a produção de hemoglobina. Então, essa pessoa que tem um grau de hipóxia maior, geralmente ela mantém a ferritina normal até esgotar o ferro. Uma pessoa que não precisa de tanto oxigênio, geralmente ela baixa todo o ferro dela. Então, tem variáveis que a gente vai vendo de acordo com a necessidade de uso do oxigênio. Então, vai mudar essa correlação de ferritina com hemoglobina por conta disso. Tá? Então, lembra o seguinte, é uma regra importantíssima. A hemoglobina é a última manifestação da falta de ferro, da falta de B12 ou da falta de folato. Então, na deficiência nutricional, a última coisa que abaixa é a hemoglobina. Então, eu nunca posso pegar o hemograma e dizer que a pessoa está bem ou tá mal de ferro, B12 e folato por conta da hemoglobina, tá? Porque ela é final nesse processo de deficiência. Juliana, te espero no curso. Quando você for fazer, vai ser um prazer. Carga horária de 150 horas mais ou menos. A Paloma, a Karine está explicando para a Paloma aqui, legal, a Karine foi aluna da turma 7, que bom ter você aqui, Karine. A gente tem um grupo do WhatsApp no curso, né, e esse grupo ele fica aberto durante o curso inteiro, 7 dias por semana, 24 horas por dia, então, conforme a gente vai passando o curso, a gente vai tendo mais dados que os alunos podem compartilhando. Então, para a gente é bem importante esse compartilhamento que ajuda muito no aprendizado. O Wagner perguntando, né? Qual é o impacto da plant-based na hemoglobina, se o ferro fica melhor balanceado. Então, Wagner, eu tenho uma publicação sobre isso, que é uma publicação bem interessante, que a gente vê que o que acontece é que com menos inflamação a ferritina pode abaixar um pouco. Então, essa é uma aula que eu já ministrei aqui em outros momentos, que não vai dar para a gente entrar muito a fundo nisso, que o assunto é complexo, tá? Mas eu não tenho problema de hemoglobina com alimentação plant-based, não tem esse problema. Obrigado, Tânia, melhor curso da vida. Obrigado, a Gabi também, mudou a minha vida, que bom. A Cleide também, a Cleide foi da primeira ou da segunda turma, né, Cleide? Que bom que você está aqui. O Alexandre vai fazer em 2024. Melhor formação da vida, Ana, obrigado, Ana. É a nossa especialista em cálcio, né, Ana? Clarissa, se todos os parâmetros do hemograma estiverem dentro da normalidade, porém as plaquetas estão em 419 mil, pode ser algumas coisas aqui, tá? A normalidade, Clarissa, ela é muito variável, porque a gente trabalha com a normalidade no âmbito, muitas vezes, da doença. O nosso olhar precisa ser treinado também para olhar a mudança dentro da faixa de normalidade. Eu vou dar um exemplo muito claro para você na próxima aula, que é onde eu vou falar dos leucócitos. Os leucócitos dentro da normalidade, caminhando para cima e para baixo, indicam muitas variações. E aí vai ser bem legal para a gente poder entender essa questão de aumento de plaquetas, tá? Obrigado, Rosana. Fico feliz aí que você está gostando. Tomás, VCM sempre alto dentro das referências, sem anemia, sem deficiência de B12 e folato, sem alcoolismo, sem doença hepática, sem uso de medicamentos.
pode ser considerado normal? Então, Tomás, pode, tá? A gente tem algumas pessoas que a gente vai encontrar isso. Existe uma alteração que às vezes acontece no envelhecimento, né? Que a gente vai tendo uma ocupação da medula óssea por mais tecido lipídico, por mais tecido adiposo. A gente chama isso de lipossubstituição. E aí, com isso, muitas pessoas acabam tendo também esse aumento das células vermelhas. Isso é mais nos idosos que pode acontecer isso, tá? Mas tem pessoas que a gente está com tudo isso normal, corrigido, e mantém esse padrão. Aí a gente considera que isso é um perfil daquela pessoa mesmo, não tem muito o que fazer, tá? E aí não é um problema. Paciente rígido com PCR de 0,3, mais VHS transaminase e fibrinogênios normais, se pode chegar a ter nascente de hemoglobina, ou precisa da PCR muito mais elevado para isso acontecer. Então, Marcelo, o Marcelo faz umas perguntas sempre bem inteligentes, tá? Por isso que foi da pergunta capciosa. Geralmente, o que a gente vai ver é mais pelo aumento de PCR, porque ele é o marcador mais próximo de interleucina 1 e 6. Então, é mais o PCR que a gente vê. O que eu tenho que tomar muito cuidado, isso é importante ver, é que toda vez que eu tenho uma anemia, eu tenho uma tendência de aumentar o VHS, porque eu vou ter menos células na circulação, então a velocidade que o sangue sedimenta aumenta. Tá? Eu tenho menos cargas que estão repelindo ali as células do sangue, então a sedimentação aumenta. Então aí é uma condição aí específica. Tá? Mas olha mais para o PCR que acaba sendo mais interessante. Aliado? Com hemoglobina de anemia, ferritina de 34, está inflamado. Então o que acontece? Aí nesse é o caso mais complexo. Por quê? Quando está inflamado, eu sei que o aproveitamento do ferro, a ferro no momento da inflamação, ele pode não ser bem aproveitado. Quando a ferritina está abaixo de 30, a gente pode usar sempre o ferro aqui, que geralmente a resposta acaba sendo boa. O que eu faria nesse caso aqui é ver se ele tolera uma dose baixinha por enquanto e a gente vai vendo se essa inflamação vai cedendo. Aí eu tenho que tomar cuidado no processo inflamatório, a absorção de ferro é menor, né? Então, às vezes, dá mais tomar gastrointestinal. E por ser bariátrico, a gente vai ficar segurando, né? Eu seguraria um pouquinho mais a infusão ainda para a gente poder ver se essa PCR abaixa um pouquinho mais e você fazer a infusão com mais tranquilidade. Anderson, legal, vai ser um prazer ter você na turma, Anderson. Carol, hemoglobina normal, VCM no limite superior, ferritina baixa, folato alto, suplementação de B12 é sinal de deficiência de ferro. O que acontece é o seguinte, Carol, a gente tem que ver qual nível que você encontra cada uma dessas coisas. Porque na hora que você vai fazer uma reposição de B12, você pode gastar mais ferro sim, se ela não estiver no nível ótimo. Quanto mais baixa a hemoglobina, mais você vai gastar o ferro na hora que chegar a B12. Quanto mais normal a hemoglobina, menos você vai gastar. Tá? Mas você pode ter alteração sim. Então a gente precisa ver sempre esse conjunto ao mesmo tempo. Bom, a resistência insulina está em qual módulo? Então, já está no segundo bloco, tá? A gente tem obesidade, eu aprofundo essa parte da resistência à insulina, a gente vê tudo que acontece no metabolismo como um todo. E é muito legal isso porque é o seguinte, a gente aprende a ver as mudanças acontecendo já quando o corpo começa a reclamar do excesso de peso, mesmo sem a pessoa sair daquele índice de massa corporal da eutrofia. Então a pessoa começa a ganhar um pouquinho de peso, já começa a aumentar uma série de coisas decorrentes desse acúmulo. Então a gente vê claramente, e é o que eu friso bem nesse módulo, que é o segundo bloco aí do curso, para você poder fazer essa leitura logo no começo. Então a gente já começa a direcionar o metabolismo diferente para não esperar chegar naquele quadro catastrófico que está tudo bagunçado, que o próprio paciente já faz o diagnóstico dele, né? O médico, ele já pega ali e fala, nossa, está alterado, insulina alta, coloca no Google, além de ele encontrar morte, ele encontra também diagnósticos que podem ser reais, né? Mas a gente consegue ver no comecinho, então isso dá pra gente muita tranquilidade de poder, e eu agradeço a presença de vocês, e eu espero vocês quarta-feira para a gente dar continuidade, para ver a parte da série branca, que tem alguns detalhes, uns pulos do gato que eu vou passar para você, que são bem importantes aí para o nosso trabalho clínico, tá bom? Gente, boa noite, até daqui 2 dias.